Olá, meninas, tudo bem com vocês? Meninas e meninos? Hoje, a gente vai estar lendo em Salmos 29, tá? Mais um momento com Deus, juntinhos com Deus, né? É o certo, né? Estarmos sempre pertinhos do Senhor, né? Porque enquanto a gente está ligado com Deus, Ele está ligado conosco, né? E é isso. E, enfim, vamos lá para mais um vídeo de um momento com Deus, Salmos 29, do versículo 1 ao 11. Salmo, capítulo 29, versículo 1 ao 11. Aqui, Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Né? Aqui Davi, nessa passagem aqui, Davi está exortando, louvando a majestade de Deus, né? A gente sabe que se Deus quiser, Ele para tudo. Ele tem poder, Ele é poderoso, Ele é dono de tudo. E a gente sabe que se o mar ele não avança é porque Deus não permite. Se Deus disser vai, Ele vai, né? Se as águas não desobedecem ao Senhor, porque se Ele falar, elas obedecem, né? As aves, as árvores, né? O Deus que comanda tudo. É Deus que cuida de todas essas árvores. Quem água? Quem molha as plantas da mata? Quem cuida da floresta? Né? Quem molha aquelas plantas que o homem planta pelas ruas aí, fazendo jardinagem, né? Que eles plantam aí nessas avenidas. Quem molha? Quem cuida? Quem rega? Quem faz com que aquela árvore dê fruto? Quem é? O homem? Não. A natureza, ela é obediente a Deus. Deus comanda, Deus fala e é obediência. A natureza obedece a Deus. Os pássaros é da natureza, então são obedientes a Deus, né? O fogo, nem o fogo desobedece ao Senhor. Se ele cessa, ele pode cessar o fogo, ele pode cessar a tempestade. E aqui, Davi, ele exalta o Senhor, ele exalta. Temos que exaltar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, bendizer, glorificar o nome do nosso Pai. Porque Ele é o
é poderoso, ele tem poder para dar e tirar. Então precisamos ser obedientes, precisamos falar Senhor, não é você. Porque se trata se você vai falar com o juiz, você fala o Senhor. Se você vai falar com o policial, você fala o Senhor. Se você vai falar... Por que com Deus tem que ser diferente? Por que tem que chamar Deus de você? Deus é Deus, ele é nosso Pai. Então, Deus é Senhor. Sim, Senhor. Tá bom, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos louvar e bendizer mais o nome do Senhor. Agradecer, engrandecer o nome dele. Precisamos, assim, exaltar a Deus, porque Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. É merecedor de tudo de melhor, sabe? Precisamos entender que Deus é tudo. E sem Deus não somos nada, não somos ninguém, não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, ajoelhar, orar, clamar a Deus. Precisamos entender que Deus é Deus. Então precisamos entender isso. E exaltar. E glorificar. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Bendizei o teu nome. Porque Deus, é poderoso, é amado. Né? É o nosso Deus. Aqui está dizendo assim, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Porque o Senhor separa as labaredas do fogo. Ele tem poder para separar. Ele acalma o mar, como ele também pode botar o mar assim, furioso, né? Deus pode cessar o vento, mas também pode deixar ele violento. A gente tem que entender que Deus é Deus e nós não somos ninguém sem ele. Não somos nada. Não chegamos a lugar nenhum. Aí, engana-se a pessoa que diz que não acredita em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu não confio. Eu não isso, eu não aquilo. Engana-se essa pessoa de achar que a vida dela está mil maravilhas. Não. Um dia, a conta chega. E aí ela vai perceber que Deus é Deus. Entendeu? É nesse momento que ela vai glorificar e clamar a Deus. E pedir socorro. É no momento de dor, de desespero. Porque quem diz que no mundo não tereis aflição, mesmo você sendo cristão, porque cristão é aquele que crê, né? Aquele que crê. Precisamos fazer a diferença. A igreja é você, entendeu? Onde a gente for, onde o ser humano vai, é a igreja, porque ele é a igreja, entendeu? Por que Deus diz que onde tem um ou dois ou três louvando, clamando ele, louvando, né? E ali ele está. Porque nós somos a igreja. Tem de dois, né? Tem que ser... É bom ter mais de um, né? 2 a 3 louvando. Ali ele estará junto. Porque somos a igreja. É bom ir na igreja, né? Rever outros irmãos, né? Conversar, louvar ali, fazer o estudo bíblico, escola dominical, é muito bom, né? A gente se sente bem. E é isso que eu quero dizer para vocês. Louva a Deus. Engrandeça o nome do Senhor, porque Ele tudo pode. É Deus que pode, é Deus que é misericordioso. Nem tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Não é assim quando a gente é criança com nossos pais? Nem tudo que a gente pede é naquela hora que a gente ganha. E é assim mesmo com Deus. Quando a gente pede algo a Deus, não é naquele momento que a gente quer que a gente ganha, não. A gente tem que esperar o dia certo. E o dia chega, né? E a gente precisa estar ligado com o Senhor. Precisa estar engrandecendo o nome do Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo ali no desespero, na dor, a gente precisa estar louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Porque o Senhor é que vai nos ajudar. O Senhor é que nos cura. O Senhor é que nos protege. O Senhor é aquele que nos ajuda o tempo todo.
Da mão do inimigo, Deus tira, mas da mão de Deus, ninguém tira. Então é necessário estar ligado com o Senhor, é necessário louvar e bendizer o nome do Senhor, tá bom? E aqui eu termino essa passagem, né? Davi exorta e louva a majestade de Deus, exorta a louvar a majestade de Deus. E a gente precisa disso, a gente precisa exaltar o Senhor, a gente precisa exortar o Senhor, e engrandecer e dizer tudo que Ele pode fazer, né? Assim. Dai ao Senhor a glória devida do seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adore o Senhor, tá bom? Agora vamos orar, né? Vou orar com vocês aqui, entregar nosso dia ao Senhor, tá bom? E depois encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, né? E é isso que eu quero deixar aqui para vocês, é isso. Louve o Senhor, exorte o nome dEle, né? Adorai, dê glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, gente. Vocês precisam aceitar Jesus. Quem ainda não aceitou Jesus como único, suficiente, Salvador e Senhor da sua vida, aceite, que você vai ver a diferença, o batismo, a paz, que Deus nos protege, assim, Deus nos dá uma paz. Mesmo que lá fora esteja tudo desabando, mesmo que a gente esteja cheia de problemas, mas Deus cuida de nós. Ele nos refrigera, Ele nos dá discernimento, Ele nos acalma. Sabe? É muito bom. Vamos lá para a oração, tá ok? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estou diante de Ti, Senhor. Primeiramente, Pai querido, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida também dos meus seguidores e daqueles também, Pai, que veem os vídeos aqui, Pai. Todos aqueles que chegarem, Pai, aqui para ver o vídeo no meu canal, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Que o Senhor venha guardá-los do mal. Que o Senhor venha visitá-los, Pai. Que o Senhor venha visitar o lar deles, a família, a parentela, Senhor, o trabalho, a vida sentimental, a vida profissional, Pai. Pai, que o Senhor venha mudar as histórias de vida, sim, Senhor. Se estão passando por aperto, Senhor, se estão passando por dificuldades, que o Senhor venha, Senhor, dar um refrigério, mudar, Senhor, transformar. Senhor, transforma, liberta, salva, purifica, Senhor. Cuida daqueles que a gente não pode cuidar. Abençoa nossas famílias, nossos lares, as nossas vidas. Seja conosco, jogando por terra tudo aquilo que não provenha de Ti, Pai. Pai querido e amado meu, que o Senhor venha, Pai querido, visitar cada lar, cada ser. Senhor, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha afastar os inimigos e os falsos amigos, Pai. Que o Senhor venha jogar por terra tudo aquilo que não provenha de Ti. A dor, a mágoa, a raiva, o ódio, a falta de amor, a falta de perdão, a depressão, a enfermidade, os vícios. Pai, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor. Que o Senhor venha libertar, Senhor, os cativos e oprimidos. Que o Senhor venha libertar os que estão viciados, Pai, os que estão perdidos, Senhor. Que o Senhor venha transformar as vidas, Pai. Que o Senhor venha mostrar para eles que só o Senhor é Deus na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha mostrar, Senhor, o quanto o Senhor é poderoso. Oh Deus, o Senhor é amor, o Senhor é paz. Mas o Senhor castiga na hora certa. O Senhor dá na hora certa aquilo que é necessário, Pai. Aquilo que pedimos ao Senhor, eu sei que o Senhor nos dá na hora certa. Por isso, Pai, atende o clamor do Teu povo. Atende o clamor daquele que está aflito. Visita, toca na mente, Senhor, no coração. Toca no corpo, na alma e no espírito. Cura as enfermidades. Cura toda dor, toda angústia. Conforta, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, Pai.
Conforta, Senhor, dê alívio, Senhor Jesus Cristo. Entra com providência, Jesus. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão sofrendo, Senhor. Daqueles que precisam de Ti, daqueles que estão clamando. Deus de glória, Deus de poder, estamos aqui diante de Ti agradecendo, clamando, glorificando. Glória a Deus por todas as coisas, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, somente a Ti, Pai querido. O Senhor é Deus de nossas vidas. O Senhor é nosso amado, é nosso refúgio, fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia, da dor, do aperto. Jesus de misericórdia, cuida de cada um de nós, da nossa parentela, da nossa família, dos nossos amigos, nossos vizinhos conhecidos, Pai. Cuida da nossa cidade, do nosso bairro. Ó, Pai, cuida, Senhor, do nosso país, do nosso estado. Cuida dos outros países, Pai. Cuida de todos nós. Clamamos a Ti, Senhor, por paz nesse mundo, por paz, Senhor, nos lares, paz e muito amor. Necessitamos de muito amor, Pai. Deus, nós pertencemos a Ti. Nós clamamos a Ti por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor é o nosso Senhor. É o nosso Pai. Cuida de nós. Entregamos a Ti o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição. E agradecemos por tudo. E também pedimos perdão por tudo que fizemos, pensamos, sabe, Pai, falamos. Cuida de nós. Te entregamos nossa oração e nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E aqui eu encerro, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Que visite o lar de vocês. Que toque no coraçãozinho, na mente, no corpo, na alma e no espírito. Que quando a nossa mente está bem, nosso coração também está, nosso corpo fica bem e a nossa alma agradece. E o espírito fica em paz. Não é mesmo? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.